Oi, gente! Hoje eu vim trazer uma lista para vocês que vocês já me pediram bastante para eu fazer esse vídeo, que é livros de fantasia com romance, que parece que saiu agora um novo gênero literário chamado romantasy, que a gente pode chamar, né, de romantasia, a junção de romance e fantasia. Então, para quem gosta daqueles romances épicos, em meio a batalhas, em meio a seres sobrenaturais, seres mágicos, é esse tipo de livro que eu vou recomendar para vocês. Eu quero dizer para vocês que a maioria dos livros de fantasia, principalmente fantasia jovem adulta, tem romance. É certo, gente, vocês pegam uma fantasia jovem adulta, vai ter romance envolvido, não se preocupem com isso. Só que alguns livros, esse nível de romance é meio que dividido ali meio a meio na história. Então são esses os livros que eu vou recomendar para vocês. E eu já digo também que eu sou um pouquinho chata com esse tipo de livro. Nem todos os livros de romantasia me conquistam. Não é muito fácil eu gostar desse estilo de livro, porque quando eu leio fantasia, eu gosto muito mais que a fantasia prevaleça e que não fique muito no romance. Mas esses livros que eu vou trazer para vocês, eles são exceção, porque eles têm bastante romance e o romance me conquistou muito, eu adorei o casal. Então, gente, ó, eu só separei os melhores aqui pra vocês hoje. Outra coisa que eu quero mencionar também antes de ir pros livros é que esses livros são ótimos pra quem quer começar a ler fantasia. Você que é leitor de livros de romance e nunca leu fantasia, quer se aventurar nesse novo gênero, essa lista é pra você. Não tenha medo que você vai pegar esses livros, você vai ficar apaixonado por um novo gênero literário. Então, antes de irmos para os livros, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Ainda não é inscrito? Se inscreva também, curtam o vídeo, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Também faça parte do meu clube de leitura lá no meu projeto do Catarse. Vocês podem conferir todos os benefícios no link. É uma forma muito legal de você apoiar meu trabalho e participar de um grupinho bem legal. Se quer ficar por dentro de promoções de livros, tem o meu canal do Telegram também, que eu compartilho as melhores promoções por lá, lançamentos de livros também. Antes de eu mostrar os livros também, eu quero dizer que todos eles têm a faixa etária acima de 16 anos, tá bom? Vou começar pela autora mais famosa nesse gênero literário, que é a Sarah J. Maas, com Corte de Espinhos e Rosas. Eu amo, gente, essa série. A autora consegue balancear bastante a fantasia com o romance. É uma série que tem bastante romance e um romance épico, assim, avassalador. Você pode começar a ler essa autora por esse livro. Eu até recomendo, para quem nunca leu fantasia, começar por essa série dela, que é muito boa. E muitas pessoas gostam, muitas pessoas que leem romance gostam muito dessa fantasia. E quando você começar a ler a história, você vai ver que ela é um pouco parecida com a Bela e a Fera, por exemplo, porque a personagem, ela vai ter que viver em um reino afastado da sua família como prisioneira, e daí depois ela descobre que tem uma maldição ali por trás desse reino. E esse reino é o reino dos féricos. Os féricos são fadas diferenciadas, assim, umas fadas mais animalescas. Tem toda uma caracterização desse mundo bem explicadinho aqui no livro também, para você conhecer esse mundo dos féricos, da mesma forma que a personagem vai conhecer esse mundo. E é claro que esse universo vai sendo expandido, livro após livro, vai surgindo muito mais coisas, e ele é um livro, assim, bem gostoso de ler, você aproveita bastante a história. E também, gente, é um livro que tem uma reviravolta no romance. Você não pode se apegar muito aqui nesse primeiro livro, porque no segundo tudo muda, assim, é bem diferente, então vá com isso em mente e não se assuste, assim, com essa reviravolta que tem, porque ela é muito boa mesmo. Ah, essa série aqui, a princípio, é uma trilogia que fecha a história ali da Fairy, e daí tem uma novela, e depois nós temos uma nova trilogia que a autora está escrevendo. Então, no total, são 4 livros e uma novela por enquanto, mas vai ter mais livros, então se prepare para entrar numa série aí grande. Uma outra autora que é bastante conhecida e que também escreve bastante romance nos seus livros é a Cassandra Clare. Eu trouxe aqui para vocês
o livro Princesa Mecânica das Peças Infernais, para representar essa trilogia, que eu acho que é a que mais, assim, tem esse romance épico e avassalador aqui. A autora também escreve um triângulo amoroso perfeito, gente. Eu nunca vi um triângulo amoroso tão bem escrito como nessa trilogia. Você pode começar a ler Cassandra Clare por Anjo Mecânico, por exemplo, porque em ordem cronológica, esse seria o primeiro livro do universo dos Caçadores de Sombras. Mas você pode ler Os Instrumentos Mortais antes, você pode ler na ordem cronológica, tem várias ordens para você ler essa série. Então, para quem gosta muito de romance, você vai encontrar bastante nessa trilogia das Peças Infernais. E esse universo dos Caçadores de Sombras é muito legal, ele é bem simples também de você entender. É uma fantasia urbana, onde acontece no nosso mundo mesmo, a parte de fantasia. Então é um pouquinho diferente aí de outros livros que eu vou mostrar para vocês. Mas já fica a dica, vocês têm interesse em ler a série dos Caçadores de Sombras? Saibam que tem bastante romance em praticamente todos os livros, e esse casal aqui, esse triângulo amoroso vai te conquistar demais. Uma trilogia que é um pouco antiga e que os livros também são raros de você encontrar, mas eu preciso muito recomendar para vocês, se vocês têm acesso, até vocês encontram o e-book dessa série para ler, que é Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Essa daqui é uma fantasia que envolve anjos, que envolve monstros, que são as quimeras, que são esses monstros com partes assim de vários animais, e a nossa protagonista, ela é uma humana que tá no meio aí desses dois seres sobrenaturais. E aqui é muito legal que os monstros não são os carinhas do mal e os anjos não são bem os carinhas do bem. Então é bem interessante esse universo que a autora criou nessa trilogia, eu gosto bastante. Já faz um tempinho que eu li, eu quero reler. E ela tem bastante romance, até um romance assim bem épico também, quando você encontra aqui, principalmente no final desse primeiro livro, você fica assim bem surpreendida com o que vai acontecer aí pela frente. Então eu recomendo bastante essa trilogia também. Agora eu vou mostrar pra vocês umas séries aí mais novas, né, mais recentes que têm saído e que me conquistaram muito. Primeiro eu preciso recomendar mais uma vez Caraval pra vocês. Esse livro aqui é sensacional, é uma das minhas trilogias favoritas de fantasia e ela envolve bastante romance. Nós temos duas irmãs aqui que vão participar de um jogo misterioso, e esse jogo, que acontece numa ilha misteriosa com personagens misteriosos, envolve bastante magia, ou até um pouco, né, da lucidez e imaginação dos personagens, porque você fica o tempo todo se questionando se as coisas que estão acontecendo são reais ou não. E no meio disso, a nossa protagonista vai se apaixonar também, e você tem muito isso nos outros livros da série. E é muito legal porque os personagens são bem misteriosos, você fica o tempo todo pensando se você pode confiar ou não nesses personagens, nesses casais que estão se formando. Então eu amo a trilogia Caraval. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia, se você tem interesse. E daí existe um spin-off da série Caraval, que é Era Uma Vez um Coração Partido, da mesma autora. Ela escreveu uma outra história nesse mesmo universo, então os personagens de Caraval aparecem nesse livro aqui anos depois. Você vai pegar spoiler da trilogia Caraval se você ler esse antes. Nesse daqui, gente, ele é um pouquinho dark, assim, o romance, porque o personagem que acaba se envolvendo com a mocinha, ele é meio que o vilão da história. Então, é um pouquinho tóxico o relacionamento que eles têm, porque ela não pode confiar nele, ele manipula ela o tempo todo. É uma sensação estranha quando você lê, mas você adora os personagens, você adora a química que eles têm. Então, eu acho que eles se englobam um pouco no dark romance, por conta que são personagens que você não pode confiar muito, que eles se manipulam ali o tempo todo, né? Não é um relacionamento saudável. E a personagem acaba se envolvendo nisso porque ela faz um acordo com esse ser mágico aí, que é um arcano. Então vocês precisam ler aí para descobrir um pouco melhor sobre isso, e é sensacional. Ainda falta o terceiro livro para eu terminar essa trilogia. Assim que eu terminar, eu trago um vídeo também sobre ela para vocês. Um outro romance que eu também indico para vocês, que é um pouco dark, assim, que também envolve meio que o vilão da história, um acordo ali que eles fazem, é O Reino das Bruxas. A Irmandade Mística é o nome dessa série. E aqui nós temos uma bruxa como protagonista, e ela tá tentando desvendar um mistério ali envolvendo a morte da irmã dela. Desde criança, ela ouviu a avó dela falando pra ela não se envolver com os
Príncipes do Inferno. Então nós temos aqui, gente, Bruxas e Príncipes do Inferno, que é como se fossem uns 7 pecados capitais. E o protagonista aqui, junto com a nossa bruxinha, é o Ira. Você vai acompanhar bastante esse personagem, que é como se fosse o vilão ali, eles acabam se envolvendo, fazendo acordos, e ele é um personagem muito misterioso. Então você fica o tempo todo querendo arrancar a informação desse personagem, então é sensacional também. E o romance, eu acho que ele é mais desenvolvido no segundo livro. Mas aqui você já tem um começo de história deles dois, e daí no segundo livro tem bastante romance. Eu acho que vocês vão meio que reparar que tem algo em comum entre esses livros aqui que eu gostei, porque é meio que dark ali, a personagem se envolve com o carinha do mal, com o vilão da história, pactos, acordos. Eu acho que é isso que me conquista nas romantasias, e você vai encontrar isso em Belladonna também. Porque aqui a personagem acaba se envolvendo com a morte. A morte. Ela faz um acordo com esse ser que é o ceifador, a morte, e acaba se envolvendo com ele. Esse daqui só tem o primeiro livro por enquanto, e eu não vejo a hora da editora trazer o segundo. E essa aqui é uma personagem que ela sempre vê as pessoas ao seu redor morrendo, e ela acaba descobrindo mais sobre ela mesma e esse ser mágico aí que acompanha ela o tempo todo, porque ela escapou da morte muitas vezes. Então o ceifador, ele não vem nunca buscar ela, sempre as pessoas ao redor dela. Então é muito interessante ver a história deles dois aqui em Belladonna. Eu amo, foi um dos meus livros favoritos desse ano. E esse daqui também foi uma grande surpresa, Promessas Vazias. Nesse livro aqui nós temos o reino dos féricos também, igual tem lá em Acotar. Aqui nós também temos um reino de fadas. Na verdade, esse livro é um pouquinho parecido com Acotar aqui no começo, porque a personagem ela também acaba sendo vendida ali para um rei ali do reino dos féricos, para meio que pagar uma dívida ali e ela conseguir resgatar a irmã dela, que foi sequestrada. E ela odeia os féricos, ela vai ter que se envolver ali com eles e tal. E daí, gente, nós temos dois personagens que acabam ali entrando no caminho dela. Então, essa daqui é uma fantasia que tem triângulo amoroso, e eu gostei também desse triângulo amoroso, porque tem algumas reviravoltas que você não espera, ou até parece um pouco clichê, mas assim, me pegou de surpresa, eu adorei muito. Eu ainda não li o segundo livro, então quando eu ler o segundo livro eu também vou trazer um vídeo com o veredito da duologia. Eu quero recomendar para vocês também uma fantasia que não é uma das minhas favoritas, mas ela se encaixa muito nesse tema aí de romance com fantasia, que é de Sangue e Cinzas. Eu acabei gostando bastante desse primeiro livro, eu me surpreendi bastante com ele, mas quando eu fui ler a continuação e ver do que se tratava os outros livros, porque são muitos livros, eu acabei desistindo de ler essa série. Mas lendo esse primeiro livro e também o segundo que eu li, ele é uma ótima recomendação para quem gosta muito de romance e quer ler fantasia com bastante romance, com bastante cenas quentes também. E é uma fantasia que envolve vampiros, envolve outros seres mágicos também, mas o principal foco ali é da parte dos vampiros, que acaba sendo bem interessante, e a personagem acaba se envolvendo aí nessa questão aí dos vampiros e tal, e é bem diferente, por exemplo, de Crepúsculo, por exemplo, gente. É uma fantasia assim muito boa nesse sentido aí de você encontrar muitas cenas hot entre vampiro e humana, a mocinha assim meio ingênua no começo, e ela vai descobrindo melhor ali o poder dela, ela vai descobrindo melhor também como manipular ali os caras envolvidos com ela também. Então é bem intrigante para esse gênero de fantasia. Eu acho que não deveria faltar aqui na minha lista, mesmo não sendo um dos meus favoritos. Eu acho que eu precisava recomendar para vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas amam essa série e não conseguem sair do esquema de pirâmide, porque tem muitos livros. Então vocês vão começar essa trilogia, vai ter uma outra trilogia depois, vai ter um spin-off que se passa anos antes, é assim, um monte de livro. E por fim, eu quero recomendar para vocês o Priorado da Laranjeira, só que esse daqui, ele não é muito recomendado para quem tá começando a ler fantasia, porque ele é um pouquinho mais difícil de ler no começo. Até eu senti um pouquinho de dificuldade, assim, de ler o começo desse livro, então é para quem já é acostumado a ler livros de fantasia e tá procurando romance entre mulheres nos livros de fantasia. Eu recomendo esse daqui. Ele é dividido em 2 volumes e também tem um spin-off que acontece anos antes do Priorado da Laranjeira, para vocês lerem também. E essa daqui é uma fantasia que envolve dragões, ela envolve uma maga e uma
rainha se envolvendo e meio que um esquema de espionagem também ali. É muito legal, gente. É uma das minhas fantasias favoritas. Eu amei muito e eu tô louca pra ler esse spin-off que eu ainda não li, que é Um Dia de Céu Noturno, que também foi dividido em 2 volumes. Então, pra quem tá procurando fantasia sáfica, essa aqui é a minha recomendação pra vocês, mas ela é um pouquinho difícil no começo, você tem que insistir um pouco, que vai valer muito a pena. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Eu espero encontrar mais livros de romantasia que me conquistem bastante aí no próximo ano, para aumentar essa lista aqui de recomendação para vocês. Então me conte nos comentários se você se interessou em ler algum deles. Se você tem outra recomendação, também deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar o link de todos os livros na caixa de descrição. E aqui do lado vai ter uma playlist com outros vídeos para vocês assistirem também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!